Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de junho de 2024. Inauguramos este mês de junho com mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela Casa podem ser acessados facilmente através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá em nosso site você encontra um link para a nossa playlist no YouTube, onde ficam armazenados todos os estudos anteriores, mas também você encontra um link permanente para participar desse estudo da Revista Espírita ao vivo conosco. Então, se você está assistindo de forma gravada, saiba que todos os sábados, às 14h30, horário de Brasília, Brasil, você consegue participar conosco e nos ajudar nesse estudo. Não é uma palestra, não somos aqui professores, mas estudamos juntos esta maravilhosa obra que Kardec codificou, que é a Revista Espírita. São muitos ensinamentos dados pelos espíritos, são muitas pesquisas e ensaios feitos por ele. Então, é uma obra interessantíssima que traz elementos de todas as outras obras de Kardec. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita e chegamos no estudo de número 54. Nós combinamos aqui fora do ar que nós vamos inverter. Então, quem está acostumado ali a seguir pela Revista Espírita vai ver que o estudo não vai seguir logo naquela página onde parou do último estudo. A gente vai pegar o estudo logo à frente, né, o estudo subsequente, devido ao tamanho do estudo, para que ele consiga ser abordado todo nesse dia, nesse nosso estudo de hoje. Se a gente fizesse na forma cronológica, talvez a gente não conseguisse terminar. Então, a gente só inverteu dois estudos. O primeiro e o seguinte, a gente inverteu a posição. Então, nesse estudo que Kardec vai trazer, aqui em 1861, o estudo de número 54, são as conversas familiares de além-túmulo. Então, nós estamos no mês de agosto de 1861 e iniciamos, então, o mês de junho de 2024 com esse estudo. Conversas familiares de além-túmulo. Dom Peira, prior de Amilly. Prior é um grau aí de sacerdócio, né? Então, um alto grau de sacerdócio. Então, ele era um padre, alguma coisa assim que tinha um alto grau aí, e é essa conversa, essa comunicação com esse Dom Peira que nós vamos estudar hoje. Você inicia para nós, Pereira? Inicia assim. Então, boa tarde a todos. Então, iniciando o texto, Kardec faz uma explicação aqui. Ele apresenta, né? Esta evocação foi feita o ano passado na sociedade a pedido do senhor Borro de Niort, que nos havia encaminhado a seguinte notícia. Então, vamos ao texto da notícia. Há cerca de 30 anos, tínhamos no Priorado de Amilly, muito perto de Mauzé, um sacerdote chamado Dampierre, o qual deixou na região uma reputação de feiticeiro. De fato, ele se ocupava constantemente de ciências ocultas. Conta-se dele coisas que parecem fabulosas, mas que, segundo a ciência espírita, bem poderia ter sua razão de ser. Há mais ou menos 12 anos, ao fazer com uma sonâmbula experiência muito interessantes, achei-me em relação com seu espírito. Ele se apresentou como um auxiliar, com o qual não podíamos deixar de ter êxito. Entretanto, fracassamos. Depois, em pesquisas da mesma natureza, fui levado a crer que esse espírito deveria ter se interessado por isso. Se não for abusar de vossa benevolência, venho pedir que o evoqueis. Ele seja perguntado quais foram e quais suas relações comigo. Partindo daí, talvez um dia eu tenha coisas interessantes a vos comunicar.
Então, era comum isso, né? As pessoas às vezes pediam para o Kardec, pediam para ele para evocar, e aí ele evocava, né? Então, teve uma primeira conversa dia 13 de janeiro de 1860. Aí tem aquela evocação tradicional que o Kardec fazia lá, em nome de Deus, tal, tinha uma maneira que ele fazia, né? E o Espírito responde: aqui estou, a 2. De onde procedia a reputação de feiticeiros que tinhais em vida? Fofocas de comadres. Eu estudava química. E aí vem aquele preconceito, né, Pereira, que às vezes as pessoas não sabem, né, o que a pessoa está estudando, e quando sai um pouco fora da linha do que a pessoa entende, ela começa a criar ideias. Até ontem eu estava conversando com um amigo meu que ele é maçom, e aí eu sempre brinco com ele, né? Eu falei, mas daí, que dia da semana que vocês matam os bodes e tal, né? Brincando, né? Eu falei, por quê? Porque cria esse mito, né? Que você faz isso, assim como cria-se o mito no espiritismo, dentre tantas outras coisas que a gente faz, né? E às vezes, que nem o padre falando, eu estudava química, então eu poderia fazer ele nos tubos de ensaio, né? Aquelas questões ali com químicos, e para eles, ele estava virando ali como diz, tinha até uma novela antigamente que era o Alquimista, né? Que ele achava que o cara era um feiticeiro, e às vezes não, né? A gente vai discorrer o texto e vamos tirar nossas interpretações disso, mas é bem o que ele falou, né? Fofoca de comadres. Eu estudava química, então não era feiticeiro, ele era um químico que estava estudando. É o preconceito que a gente cria quando a gente não entende. Hoje né, principalmente, não é tanto, porque hoje já está bem solarizado, aí está bem claro essas questões aí de internet, de tudo, mas você imagina uma época distinta onde que não tinha esses meios de comunicação, não tinha nada, então a pessoa que conseguia fazer algum fenômeno diferente, né? E era muito comum isso, né? A gente percebe pela história aí, essas pessoas que se destacavam fazendo essas experiências, né? E nada mais era do que manipular, como ele falou, de coisa de química, né? Física e química, né? Mas veja, ó, por exemplo, quando você fala que é espírita, e muita gente pergunta, então você vê espírito, né? Para você ver até onde vai o conhecimento da pessoa, né, sobre o espiritismo. Todo espírito tem que ver espírito, senão não é espírita, né? Então, É, aí, quando você começa a explicar, a pessoa vai desvendando, vai tirando aquele véu da ignorância, né? Que não é ignorância no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de não conhecimento. Então, imagine, hoje, com todas essas questões que a gente tem de acesso às informações, as pessoas ainda vêm, muitas pessoas ainda perguntam aquilo, que diz assim, mas é de mesa branca? Né? Eu falei, olha, a mesa que está lá, cor indiferentemente faz, né? Se você quer dizer de mesa branca, que a gente só faz trabalho para o bem, sim. Então, a gente só tem, né? Os nossos trabalhos são todos voltados para o bem. Então, para você ver que ele cria toda essa... esse contexto em cima, e a pessoa não vai atrás para saber desvendar o que é, e aí fica acreditando nisso mesmo. Infelizmente, desenvolveu bastante em termos de física, química e todas as questões aí das coisas materiais, mas esse ainda é um paradigma, né? Ainda é um paradigma, não é as pessoas ainda ficam meio complicadas com as coisas ligadas ao mundo espiritual, né? Então, porque não conseguiram ainda hoje chegar, de comprovar exatamente, né, esse diálogo. Sabe que existe, mas ainda existe muito mitos, muitas questões ainda que precisam ser esclarecidas. Isso é verdade. Então, vamos lá. 3. Qual o motivo que vos levou a entrar em contato com o senhor Borro de Niort? Naquela comunicação que ele teve anterior lá, né? Resposta: o desejo de me distrair um pouco, a propósito do poder que ele julgava que eu tivesse. 4. Diz ele que vos apresentasses como auxiliar em suas pesquisas. Poderia dizer qual era a natureza dessas pesquisas? Não sou bastante indiscreto para atrair um segredo que ele não julgou por bem vos revelar. Vossa pergunta me ofende. Olha. 5. Não queremos insistir, mas vos faremos notar que poderias ter respondido de modo mais conveniente. As pessoas que vos interrogam seriamente e com benevolência. Vossa linguagem não é a de um espírito adiantado. Kardec também
Eu respondi à altura também, né? Se ele respondeu meio grosseiro, ele também deu uma dura no espírito. Sou o que sempre fui. E aqui já vem ensinamento, né? Porque eu acho formidável o amparo que a espiritualidade dá para nós, né? Porque é incrível o quanto que os estudos da Revista Espírita, eles parecem que acompanham os estudos do Livro dos Espíritos. Eu tive um problema na internet semana passada, acho que era até aquela questão de que os slides estavam demorando para passar, eu acabei ficando sem internet e tive que usar a internet de dados do celular. E eu não consegui subir os vídeos, né? Até o Pereira mandou para mim o vídeo do estudo da sexta-feira passada, não de ontem, da anterior, da Revista Espírita, e era a escala espírita, né? Eu vi ali que eles estão estudando a escala espírita. E a gente sabe, né, ali pelo estudo da escala espírita, que um espírito, que, como Kardec colocou aqui, que quando vos interrogam seriamente, é respondido de modo mais conveniente às pessoas que vos interrogam. Então, a gente sabe que ali, pelo estilo que o espírito já se comunica, se ele é grosseiro, se ele é turrão, a gente já vê que não é um espírito muito evoluído. Por quê? Porque o espírito evoluído ele vai ser benevolente, ele não vai entrar em debate, querer brigar e tudo mais. Então, ali a gente já vê, ele era um prior ali de Amélie, era um sacerdote e tudo mais. Podia ser, mas mesmo assim ainda era um espírito, né, em evolução, e Kardec já viu isso pelo quê? Pela linguagem, né? A linguagem dele não é de um espírito adiantado, né? Então aí já fica até um ensinamento. Quando a gente está nas mesas mediúnicas, que a gente vê um espírito que vem, né, todo bravão, né, e querer colocar, ou às vezes vem ao contrário, né? Eles vêm com a voz mansa, querendo passar uma informação que é boa e tal, e a gente começa a dialogar com ele, e de repente ele perde a paciência, a gente já vê, opa, você veio vestido de ovelha, mas por dentro você é um lobo, né? Por quê? Porque você jamais, se fosse espírito adiantado, iria perder a paciência com as perguntas que a gente está fazendo. Você vê que já fica aqui um ensinamento. Eu acho que tem um outro ensinamento aqui, que nós temos conversado bastante também aqui, que é a maneira do diálogo que você faz com os espíritos, né? Porque até estudos recentes, aí, que nós estudamos no nosso estudo de mediunidade, aí uma das dificuldades que tem é os dialogadores, né? Da maneira de se comportar perante ao espírito no diálogo. Aqui deixa bem claro, e nós sempre repetimos isso, é como se você estivesse falando com o encarnado. Ele está falando como com a pessoa. É a mesma coisa que estivesse falando com. Nós estivemos conversando aqui há pouco, e um perguntando para o outro, ele responde como fosse normal, sem ter nada, nenhuma questão diferente, nada, né? Então é importante isso também, isso é outra lição. Da maneira que você deve se comportar no diálogo perante o espírito, como se estivesse conversando com outro irmão, né? Vamos dando continuidade, então. Na 6. De que natureza são as coisas fabulosas que contam sobre vós? Como já vos disse, são fofocas. Eu conhecia a opinião que tinha de mim, e longe de tentar abafá-la, fazia o que era preciso para favorecê-la. 7. Conforme a resposta precedente, parece que não progredistes após a morte. A bem da verdade, não. Procurei fazê-lo, pois não conhecia os meios. Todavia, creio que deve haver algo a fazer. Há pouco pensei nisso. 8. Vossa linguagem nos surpreende, vinda da parte de um espírito que em vida era sacerdote e que por isso mesmo devia ter ideias de certa elevação. Acredito que eu fosse muito pouco instruído. Tenha a gentileza de desenvolver o vosso pensamento? O Kardec perguntou para ele sobre essa questão que ele falou que era pouco instruído, né? Pouco instruído para quê, mas bastante para saber. Olha que profundeza da resposta também. E Kardec, né, a gente sabe, né, que para ser padre, a pessoa ela vai ter que fazer o ensino superior, né? Então, eu vou estudar para ser padre. Então, você vai terminar o ensino médio, você vai cursar teologia,
na faculdade, né? Teologia daí a depender ali da linhagem, né? Mais voltado para o protestante, ou que nem no caso dele, que era católico, voltado ali para teologia mais católica, vai estudar filosofia, então você tem um grau alto de estudo, né? Porque você faz o ensino superior. Então, como assim você era pouco instruído? Kardec não colou muito isso com Kardec. E Kardec questiona, mas como assim? Explique melhor, desenvolva teu pensamento, né? E olha a resposta que o Espírito dá. Então, eu era pouco instruído para crer, mas bastante para saber. Que é o que a gente faz, não é o que a gente estuda diariamente, o Espiritismo, a gente sabe o que tem que fazer, como tem que se comportar, mas e aí? Eu faço? Sabe, eu sei. Aí eu acredito que depois da desencarnação eu vou para o plano espiritual e tal. Mas, tá, isso eu acredito, mas eu creio que realmente é assim? Eu creio que realmente existe a comunicação dos espíritos? Eu creio que realmente existe os médios de cura que podem curar as pessoas? Aí fica naquela, né, que a gente vê muito. Eu passei por isso, falo por minha culpa aqui, de quando estudava ali o curso da mediunidade, de ficar meio descrente, né, e desafiar, dizer assim, olha, eu não sei se tudo isso aqui é realidade, me dá uma demonstração, né, que existe essa comunicação, porque eu não sinto nada, não estou escutando nada, não estou vendo nada, e estou vendo um monte de gente aqui se comunicando, né? Então, rola aquela questão, saber a gente sabe, mas e a gente crê piamente que existe? E essa é uma dificuldade nossa, né? É bastante, né? Porque e é bem comum isso, né? As pessoas estudam, conhecem, sabem. Nós sabemos como é que funciona o mundo espiritual pelos estudos, mas será que nós cremos? Né? É verdade, tem a crença, certeza, como você falou, muitas vezes algumas coisas você fica em dúvida ainda, né? Mas você sabe. Ali os fatos demonstram, você conversa, diálogo com os espíritos, você tem diálogo com os espíritos, mas eu sei, né? E aí, será que eu creio? Entre aspas, né? Muitas vezes a gente questiona, como você falou, questiona algumas coisas, né? Será que é isso mesmo, né? Aí é que é profunda mesmo essa resposta. Aí o Kardec continua. 10. Então não eres o que se chama um bom padre? Fez uma pergunta para ele, né? Pô, se você disse isso, né? Ó, não. Quais as vossas ocupações como espírito? Interessante que o Kardec, isso eu acho que é bacana, né? Na revista espírita, que ele sempre fazia questão de fazer essas perguntas, né? Que é da maneira de conhecer como que os espíritos viviam no mundo espiritual, como que eles agiam, como que eles agem, né? Ó, resposta. Sempre a química. Creio que teria feito melhor se procurasse Deus em vez de matéria. Outra resposta profunda, né? E é aquela questão desses grandes estudiosos que a gente vê, né? E é a questão de você tentar explicar a criação de Deus a partir daquilo que a gente tem disponível aqui hoje. E a gente vê ali pelo estudo do Livro dos Espíritos que muitas das questões os espíritos não conseguem nos explicar, porque a nosso nível evolutivo e aquilo que a gente consegue alcançar na questão de intelecto não é o suficiente para conseguir entender. É. E aí, como que você vai nessa? Não, por isso que é importante a questão de você levar, da ciência levar sempre em paralelo a questão também espiritual. Por quê? Porque uma complementa a outra. Agora, quando você fica que nem ele, só na química, você acaba como Einstein acabou, né? Tentando criar a fórmula que explicava o todo, e a maior das frustrações de Einstein é não ter chegado nessa forma que explicava a criação do tudo, né? Não vai, por quê? Porque está separado a matéria, que é um acessório, né? Porque matéria ele é acessório da criação de Deus. Como você vai explicar Deus a partir do seu acessório? Não tem como, né? Por isso que se fala duas asas, né? A moral e a intelectual, né? A inteligência e a parte moral. Por que isso? E também poderia ser o contrário, uma pessoa vir aqui dedicar somente às questões morais, vamos dizer assim, sem se envolver com as questões intelectuais, ela poderia crer cegamente, mas ainda ficava faltando, porque o importante é você crer tendo a convicção e a certeza que aquilo é daquela maneira, né? Porque o intelectual promove você crer racionalmente falando, né? Senão fica também meio pendente, fica faltando alguma coisa.
É os dois lados, né? Às vezes vai e assim eu acho que também era. Às vezes nós desenvolvemos bastante intelectualmente e a outra nós vemos com bastante experiência nas questões morais para ter esse balanceamento. Mas só vamos ser espíritos melhores, mais perfeitos, quando nós estivermos desenvolvido tanto intelectualmente como moralmente falando, né? E daí aí cria-se essa convicção correta, né? E olha a pergunta seguinte que o Kardec fala, porque o Kardec conversa com o espírito, ele falou, mas como o espírito ocupar-se de química? Não é a primeira pergunta que ele falou, mas como química no mundo espiritual, né? Aí o espírito responde, como pode o espírito ocupar-se de química? Né? O Kardec perguntou. Permite-me dizer que a questão é pueril. Acaso terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar a propriedade da matéria que sabeis tão penetrável ao espírito? Aí o Kardec continua. Sois feliz como espírito? Palavra de honra. Não. Creio que vos disse ter enveredado por falsa rota e vou mudá-la. Sobretudo, se for bastante venturoso para ser auxiliado. Principalmente eu, que tive de rezar tanto pelos outros e que confesso, nem sempre fiz pelo dinheiro recebido. Se digo, não me quiseram aplicar a pena de talhão. Ali tem disse que aqui é a pergunta. Agora tem outra, aí Kardec faz outra pergunta, é isso. Mas só para contextualizar aqui, Pedro, você vê que interessante, né? E esse dia eu estava pensando nisso mesmo, né? Então, a grande carga que é para padre, né? Porque ele é um psicólogo, né? Ele fica ali escutando, né? As confissões das pessoas, daí ele tem que falar, eu te perdoo, né? Deus te perdoa, né? Deus sempre perdoa, mas a gente sabe que o perdão, ele é o efeito de você mudar de conduta e reparar o erro que você fez. Mas ele é interessante o que tinha aqui, né? Ó, que ele comentou, né? Pelo dinheiro recebido, né? Então, confesso que nem sempre fiz do dinheiro recebido. Ou seja, tinha muito dessas questões ali das compras das indulgências, talvez compra da absolvição ali do pecado, né, ali que as pessoas tinham naquela época, né, e aí eu penso como era complicado para o padre isso, né, às vezes, tô aqui te absolvendo tal, mas o pecado é complicado e tal, mas aí a oferenda é boa, né, então, para o padre daquela época, devia ser muito difícil isso também, para um padre que tinha, lógico, uma evolução espiritual maior, aquele que entrava no contexto ali das orientações, tudo bem. Mas para quem já tinha uma evolução espiritual, fazer isso era difícil também, né? Até hoje é assim, né, na igreja, quando morre a missa de sétimo dia que fala, você tem que pagar, não é de graça. Então, tudo existe um preço, né? Então, tem que fazer tal reza para não sei o quê, é tudo pago, né? Até o batismo, não sei o quê, o casamento, tem que pagar. Por nesse sentido que ele está dizendo, né? Que muitas vezes ele fazia isso sem, não era pelo dinheiro que estava recebendo da igreja que recebia, mas porque ele acreditava nisso, né? E sobre essa questão que você falou da psicologia, nós que trabalhamos atendendo as pessoas, que a gente trabalha pelo magnetismo, e às vezes as pessoas também, eu conheci muitas pessoas que falavam que conversavam com a gente, conversam com a gente, porque elas acabam conversando com a gente, né? Naquele momento que estão no mesmo magnetismo, é um diálogo fraterno que está falando, e às vezes ela conta as angústias dela, conta tudo. Quer dizer, a gente funciona bem com essa área de psicologia, claro que nós vamos entender, a nossa área espiritual, né, na questão da morais, né? Mas as pessoas vão falando das suas tristezas, das suas fraquezas, as pessoas contam, vão relatando, depois ela pega certa confiança com a gente, e a gente às vezes tem que ser bem discreto de todo esse sentido também, né? De incentivar a pessoa à mudança, né? A gente acaba sendo, até certo ponto, informalmente falando, agindo como fosse uma parte da psicologia. Muitas pessoas falam, poxa, você faz psicologia. Não, não tem psicologia. Mas com a experiência, com o tempo que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo a conversar com as pessoas. Né? Muitas vezes a gente ouve, as pessoas desabafam, elas ficam felizes ali, desabafadas, de contar algumas coisas, né, da vida delas, né? Alguns fatos que acontecem, das tristezas, das angústias, né? Então é bem interessante isso. Aí na 14, então. Aí o Kardec termina aqui. Agradecemos por teres vindo e faremos por vós o que não fizestes por outros. Aí o Espírito responde. Valeis mais do que eu. Ele está dizendo que o Kardec vale mais que ele. Aí houve uma segunda conversa, dia 25 de junho de 1861.
Tendo o senhor Borro, por nosso intermédio, dirigido novas perguntas ao espírito Dom Pereira, né? Este foi evocado novamente por outro medianeiro, agora outro médio, e deu as seguintes respostas, das quais você pode extrair outras lições, quer como estudo das individualidades do mundo espírita, quer como ensinamento geral. Aí, de novo, aquela evocação, né? E aí o espírito responde: que quereis comigo? Por que me incomodais? Continua sendo daquele direto, né? 16. Foi o senhor Borro de New York que nos pediu para vos dirigir algumas perguntas. Resposta: que quer ainda de mim? Não está contente por me perturbar em New York? Por que é necessário que me evoquem em Paris, onde nada me atrai? Bem gostaria que ele tivesse a ideia de me deixar em paz. Ele me chama, evoca-me e me põe em contato com sonâmbulo. Faz-me evocar por terceiro. Este senhor é muito enfadonho. Você vê que é a questão moral, né? Que, na verdade, ele não quer vir, né? Mas é evocado, né? Para a questão do estudo, quer dizer, tanto o Kardec, o grupo do Kardec, como o outro grupo lá em New York, tinha essa intenção, né? De estudar, se aprimorar e tal, e investigar mais essas questões que faziam parte da codificação mesmo, né, num plano maior, né, que era para codificar o espiritismo. Então, é interessante isso, né, ele não queria ir, mas ele se via obrigado a ir responder, né, bem interessante isso. Isso está na escala espírita também lá, né? Que a ascendência moral ela é irresistível, não tem como. Que se for uma questão que ele tem que vir, não tem outro jeito, né? Ele pode fazer essas respostas de jeito aqui, mas não tem como dizer assim, olha, você não é que você tem que vir, não tem outra maneira, né? Bem interessante mesmo. 17. Contudo, deveis lembrar-vos de que já vos evocamos e que respondesse de maneira mais cortês que hoje. E até havíamos prometido orar por vós. Lembro-me muito bem, mas prometer e fazer são coisas diferentes. De fato, orastes, mas e os outros? Olha, está dizendo que o Kardec orou, mas e os outros? Olha, interessante também isso aí, né? 18. Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder as perguntas do senhor Borro? Resposta: garanto-vos que por ele não tenho a mínima vontade de satisfazer, porque está sempre em minhas costas. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira. Tanto mais quanto entre mim e ele não existe nenhuma afinidade. Porém, para vós que piedosamente chamaste sobre mim a misericórdia do alto, quero responder o melhor que puder. Ele tinha uma aversão mesmo ali, ó, o senhor Borro, né? Tinha. O livre-arbítrio ali dele dizer, não, só as perguntas dele eu não quero, mas a tua, que é, como disse a Sônia, tem uma elevação moral e uma autoridade moral maior sobre mim, eu respondo. Não tem como, né? 19. Dizei há pouco que vos incomodavam. Poderia nos dar uma explicação a respeito para a nossa instrução pessoal? Digo ser incomodado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando vós de mim, e vi que teria de responder ao que me perguntasseis, fosse ainda por polidez. É aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Não tem como, né? Explico-me mal. Meu pensamento está valhures em meus estudos, em meus estudos, minha ocupação habitual. Vossa evocação forçosamente atraiu minha atenção sobre vós, sobre as coisas terrenas. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós
e da terra, incomodaste-me. Olha, é que nós falamos, não tem como, né? É irresistível. E aí a gente vê também duas questões, né? Para sempre comprovando aquilo que a gente repisa aqui na Revista Espírita. Que o espírito encarnado, quando ele desencarna, ele não vai ter um salto grande de mudança de comportamento e tudo mais, né? Então a gente já vê aqui que ele se detinha com química enquanto encarnado e se detinha com química ainda no plano espiritual. Era o que ele gostava de fazer, o que ele gostava de estudar. E esse comportamento que ele tem ali, de ser turrão, com certeza era o mesmo comportamento que ele tinha enquanto estava vivo, né? Então, você vê que ele não tem grandes mudanças, né, tal. E ele estava ali focado naquele serviço dele, e quando tiravam ele de serviço, ele ficava bravo, né? Que é o que aconteceu ali com Kardec. Quando ele evocou, ele ficou bravo. Poxa, eu não quero me deter com as preocupações terrenas, se você vem e me chama, você está me incomodando. É verdade. Vamos ver, o Kardec faz uma observação sobre essas respostas aí, né? Os espíritos são mais ou menos comunicativos e comparecem mais ou menos de boa vontade, conforme seu caráter. Mas podemos estar certos de que, como homens sérios, não gostam dos que os importunam sem necessidade. Quanto aos espíritos levianos e diferentes, estão sempre dispostos a intrometer-se em tudo, mesmo quando não são chamados. Aí ele entrou lá o tema dos levianos já lá, né? Também está lá na escala espírita, né? 20. Quando vos pusesse em contato com o Sr. Burro, conhecias suas crenças na possibilidade de fazer triunfar suas convicções pela realização de um grande fato, ante a qual a incredulidade fosse forçada a inclinar-se? O Sr. Burro queria que eu servisse numa operação meio magnética, meio espírita. Mas ele não tem estatura para levar a bom termo semelhante obra, e julguei que não devia conceder-lhe meu concurso por mais tempo. Aliás, eu teria feito se pudesse. A hora para isso não havia chegado, e ainda está por chegar. Acho que eu comecei a entender. O senhor Burro, que era reencarnado ainda, estava ali no plano terreno, estava tentando contato com esse padre, que era químico, pedindo ajuda para ele executar alguns trabalhos na Terra. Parece que é isso, né? Pelo que eu dei a entender nessa questão aqui. Porque ele diz aqui, ó, o senhor Burro queria que eu servisse numa operação meio magnética, meio espírita. Mas ele não tinha lá bom termo, tal. Ó, eu teria feito se pudesse, né? Então, acho que ele estava tentando fazer um intermédio, um intercâmbio com o espírito, pedindo ajuda em algumas questões dele, né? Pelo que deu a entender. E se não pudesse aí deixa bem claro aí que existem algumas outras forças, às vezes, que não permite que o espírito atue se não for o momento adequado, se não for, né, conveniente que aquilo aconteça naquela época, e não acontece. Por isso que ele fala, ó, eu teria feito se pudesse. A hora para isso não havia chegado. E ainda está por chegar. Né? Ele deveria querer fazer alguma coisa assim que ainda não estava pronto no momento, né? Se eu não me engano, aí é coisa ligada ao magnetismo, ao sonambulismo, que ele falou lá na época ali, né? Na introdução ele disse sobre essas questões aí, né? Essa é aquela questão que a gente também fala, né? Porque se nós estamos no mundo ainda em desenvolvimento e sabemos que existem vários outros mundos que já estão evoluídos e que já passaram, provavelmente, pelo que a gente já passou, né, os espíritos evoluídos poderiam vir aqui e nos dar a cura de todas as mazelas, né, nos dar as respostas para todas as dificuldades que a gente tem hoje. Mas por quê? Porque a hora não é chegada, né? Não havia chegado ainda. E aí, qual o mérito que nós teríamos se para qualquer problema que nós não conseguimos resolver, nos evocássemos um espírito e o espírito pudesse vir nos contar, né? Não teria mérito nenhum na evolução nesse sentido. É verdade. E aí o Kardec vai intensificando ainda mais a pergunta aí. Poderias, eu vou dizer, quais as causas durante suas pesquisas na Vendeia que foram responsáveis pelo seu fracasso, derrubando-o e a sua sonâmbula e mais duas outras pessoas presentes? Então, durante aquela sessão lá, que era meio espírita, meio magnética, coisa que eu disse lá antes, né?
Vendée aqui é uma cidade lá da França, né? Então, lá na cidade da França, ele fazia, né, essas questões ali de sonambulismo, questão magnética, né? E aí ele teve como que diz, um acaso ali do percurso que deu alguma coisinha errada, né? Então, Kardec questionou isso. Deve ser uma pergunta do Burro, né? Ele mandou essa pergunta, então ele sabia e Kardec perguntou. Deve ser... eu acredito que ele provavelmente usava, assim, para tratamento das pessoas, né? Então, queria saber que remédio usar e tal. Então, nessa hora, precisa que um espírito fale isso para a sonâmbula, né? Então, talvez ele, por ter conhecimento de química, talvez o Burro, sabendo disso, achou que ele poderia ajudar, porque entendia de química, talvez de medicação, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas só que, como o Burro não tinha estatura moral para isso, então coisa não aconteceu, né? Os espíritos que foram ajudar não tinham conhecimento também, então não deu certo. Eu também compreendi assim, e por isso que ele fala ali que teria feito se pudesse, né? Que ele não tinha as condições de dar a resposta. Talvez ele queria uma resposta, um produto químico lá, alguma coisa lá para fazer, para curar uma determinada coisa, e não tinha lá o espírito e ele não poderia dar essa resposta. Talvez ele até tinha, né? Mas não foi permitido que ele falasse, né? E continua a pergunta, então, a resposta agora. Minha resposta precedente pode aplicar-se a esta pergunta. O senhor Burro foi derrubado pelos espíritos que lhe quiseram dar uma lição, olha lá, e ensinar-lhe não procurar o que deve permanecer oculto. Fui eu quem os empurrou com o fluido do próprio magnetizador. Tá vendo aí a resposta, né? Queria dar uma lição no cara, falou, você tá querendo saber coisas que não devem ser tocadas ainda nesse ponto. E o Kardec faz a explicação agora. Agora vamos ver a explicação do Kardec sobre tudo isso. Essa explicação concorda perfeitamente com a teoria que foi dada das manifestações físicas. Não foi com as mãos que os espíritos empurraram, mas com o próprio fluido animado das pessoas, combinado com o do espírito. É aquela questão que a gente sempre fala, né, Pereira? Para ter um efeito físico, um efeito ali material, de empurrar o objeto, alguém ali próximo deve ter essa faculdade, né, para que o espírito possa utilizar daquele fluido e com o fluido empurrar o objeto, fazer levitar alguma coisa. Então, sempre em volta ali tem que ter, ou quando é necessário mesmo, eles coletam de outros lugares para trazer ele para aquele momento. Mas normalmente é porque tem um médio ali de efeito físico, né, no local, né? Perfeito, é isso mesmo. Né? A dissertação que oferecemos mais adiante sobre o transporte de objetos, que é na parte do efeito físico, né, contém a respeito do desenvolvimento do mais alto interesse. Uma comparação que talvez tivesse alguma analogia parece justificar a expressão do espírito. Quando um corpo carregado de eletricidade positiva se aproxima de uma pessoa, esta se carrega de eletricidade contrária. A tensão cresce até a distância explosiva. Nesse ponto, os dois fluidos se reúnem violentamente pela fagulha e a pessoa recebe um choque que, conforme a massa de fluido, pode derrubá-la e mesmo fulminá-la. Nesse fenômeno, é sempre necessário que a pessoa forneça seu contingente de fluido. Se supuséssemos que o corpo eletrizado positivamente fosse um ser inteligente, atuando por uma vontade e dando-se conta da operação, dir-se-ia que combinou uma parte do fluido da pessoa com o seu. No caso do Sr. Burro, talvez as coisas não se tenham passado exatamente assim, mas compreende-se que possa haver um efeito análogo e que Dom Pereira foi lógico, dizendo que empurrou com seu próprio fluido. Compreender-se-á melhor ainda se reportarem ao que está dito em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médios, sobre o fluido universal, que é o princípio do fluido vital, do fluido elétrico e do fluido magnético animal. E aqui na revista,
ele cita essas perguntas, eu até vou colocar daí na descrição do vídeo, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, na revista, cadê aqui a revista, que eu estou aberta aqui. Então, aqui na revista ele vai citar essa parte que ele fala ali, porque é um tema complexo, essa questão do fluido e tal, é um tema bem, sim, que precisa um estudo com calma. E aí ele cita aqui na revista onde que estão essas questões. Então, eles estão aqui, ó, na revista, então, está no livro dos médios, pergunta 27, 27A, 29, 65 e 94, no livro dos espíritos. O livro dos médios, primeira parte, capítulo 1, capítulo 4, tem os itens. Na Gênese, do capítulo 19, que ele não citou, né, está escrito que aqui não foi citado por Kardec, porque não tinha sido publicado ainda, né, na época dessa edição da Revista Espírita, mas que daí o editorial ali da federação, tal, dos pessoal que montaram a revista, acharam também por bem trazer essa questão, que tudo isso aqui embasa essa questão do ensinamento da parte do fluido ali que Kardec está citando. Então, é interessante. Nota do tradutor essa, né? É do tradutor. Tradutor. É interessante depois a gente dar uma lida, que eu até comecei a fazer aqui um resumo delas, mas é bem extensa, principalmente essa parte do livro dos médiuns aqui, achei bem extensa. Então, depois fica como tarefa para casa, para a gente ler e entender melhor o que Kardec vem citando aí nessa parte da revista. Então, vamos lá, vamos voltar para os slides aqui da continuidade. É a 22 agora, né? Ele diz ter feito, durante suas longas, dramáticas experiências, descobertas muito mais surpreendentes para ele do que a solução que buscava. Vós as conheceis? Resposta: sim, mas algo que ele não descobriu é que os espíritos não têm por missão auxiliar os homens em pesquisas semelhantes a que ele fazia. Se o pudessem, Deus nada poderia ter ocultado, e os homens negligenciariam o trabalho e o exercício de suas faculdades para correr em busca de um tesouro, aquele de uma invenção, pedindo aos espíritos lhe servirem tudo isso ainda quente, de tal maneira que não bastará senão curvar-se para colher a glória e a fortuna. Na verdade, teríamos muito a fazer se tivéssemos de contentar a ambição de todo mundo. Vedes assim? Quanta desordem no mundo dos espíritos pela crença universal do espiritismo? Teriam chamado a torto e a direito. Aqui para escavar a terra, enriquecer um preguiçoso. Ali para poupar ao imbecil o trabalho de resolver um problema. Acolá para aquecer o forno de um químico. E em toda parte para descobrir a pedra filosofal. A mais bela descoberta que o Sr. Burroughs deveria ter feito é a de saber que sempre há espíritos que se divertem em provocar miragens de minas de ouro, mesmo aos olhos dos mais clarividentes sonâmbulos, fazendo-as aparecer onde não estão, e rindo-se à vossa custa, quando imaginais deitar a mão no tesouro. E isto para vos ensinar que a sabedoria e o trabalho são verdadeiros tesouros. Acho que nós falamos isso agora há pouco, né? Que é por aí o caminho, né? Então, se fosse assim, é muito fácil, né? Por isso que ele ficou bravo naquela época, né? Ele queria que o espírito desse a resposta do que ele sabia, do que ele estudou tudo lá, né? E ele não poderia ter feito isso, né? E interessante é que ele trouxe aqui, ó. Então, toda essa questão ali de uma ilusão que um espírito ali vem a trazer, ele é passivo até para questões dos olhos dos mais clarividentes ou não. Então, o que acontece? A pessoa é um médium e tal, é um médium que vai na casa espírita e tal, e faz tudo certinho e tal, mas daí, de repente,
paralelamente, ele começa a fazer uns trabalhos paralelos pedindo essa ajuda. Então, por mais que você seja um médium experiente, tal, mas quando você começa a incorrer no erro paralelo, errado ali do que das comunicações espíritas, até para você mesmo vai vir ali uma miragem. É o que ele está dizendo isso. Então, não importa se você estava com um sonâmbulo, clarividente, do mais alto grau ali de confiabilidade, se você começar a pedir coisas que não são para vocês, outros espíritos vão se aproximar e você vai ter ali comunicações que vão te mentir, que vão mentir para você do que era o correto. E no fundo, o que é o tesouro que ele fala, né? É a sabedoria e o trabalho. Então, se você estuda, se você tenta, se você estuda, se você tenta e vai indo, esse é o verdadeiro tesouro. Então, por isso que eu sempre comento com o pessoal, né? Ah, você começa uma faculdade, eu não vejo a hora de me formar. Mas você tem que aproveitar a caminhada, né? O se formar vai ser 1 horinha, 2 horinhas de uma colação de graus, né? Que você passou 5 anos estudando. Então, aproveita a caminhada. E aqui desses criadores, dos pensadores, muitos deles iniciaram o trabalho e não terminaram. Outras pessoas pegaram de onde eles pararam e deram continuidade. Agora, já pensou se ele só quisesse chegar ao final, não chegou ao final, abandonasse? Muitas das invenções que hoje nós temos não teríamos, né? Isso aqui no mundo terreno que você falou aí é muito comum, as pessoas às vezes fazendo as suas faculdades aí, vamos dizer assim, medicina, né? Então aí ele, em vez de ele estudar para as provas e para os exames, ele paga para alguém ou copia, né? Hoje cola gabaritos aí e tal, para tirar notas e para passar, né? Para fazer a colação de grau. Mas é que nem você falou, mas não era esse o objetivo era o aprendizado no meio do caminho. E aí, em vez dela estudar profundamente, ela vai lá e cola, pega aqui, copia ali, faz. Hoje existe muitas artimanhas, né? Não que você deve utilizar para o teu aprendizado, mas ela esquece de refletir sobre aquele tema, né? Ela passa por passar, né? Vai passando, e se forma e depois, na hora que chega, na hora que tem que exercer sua função. Principalmente nas coisas, nas exatas, aí, um engenheiro, os médicos, né? Os químicos, aí chega lá, tem que fazer o engenheiro fazer um prédio, aí não consegue fazer um prédio, o prédio cai, que nem caiu agora recentemente lá, projeto que não tinha condições de fazer um projeto, né? É bem por aí mesmo, né? Na 23. O objetivo das pesquisas do Sr. Borro era um tesouro? Perguntou, né? Kardec. Que nós comentamos já, ó, creio já ter dito, quando me chamasse pela primeira vez, que não sou indiscreto. Se ele julgou conveniente, não vou dizer, não me compreende, não me compete fazê-lo. Não quis falar, né? Então, Kardec faz uma observação aqui. Vê-se que o espírito é discreto. Aliás, é uma qualidade geralmente encontrada em todos eles, até mesmo os espíritos pouco adiantados, de onde você pode concluir que, se um espírito fizesse revelações indiscretas sobre alguém, com toda a probabilidade seria para se divertir. Seria erro levá-los a sério. 24. Poderias dar-lhe algumas explicações sobre a mão invisível que por muito tempo traçou numerosos escritos que ele encontrava nas folhas do caderno, posto de propósito para os receber? Resposta. Quanto aos escritos, não são os espíritos, mas tarde ele lhes conhecerá a origem, mas não devo dizê-lo no momento. Os espíritos podem ter provocado com o fim a que me referi antes, mas repito, nada tem a ver com eles. Observação. Embora essas duas conversas tenham ocorrido 18 meses uma da outra e por médios diferentes, reconhece-se nelas um encadeamento, uma sequência e uma similitude de linguagem que não permitem duvidar tenha sido o mesmo espírito que respondeu. A proposta da entidade, esta ressalta da carta seguinte que nos escreveu o Sr. Borro após a remessa da segunda revocação. Então agora o Sr. Borro lá. 18 de julho de 1861.
Senhor, venho agradecer vosso trabalho que tivestes e a presteza em me remeter à última evocação de D. Pereira. Como dizeis, o espírito do antigo prior não estava de bom humor ao exprimir energeticamente a impaciência que lhe causou essa nova diligência. Daí resulta, Senhor, um grande ensinamento. Os espíritos que fazem o jogo malévolo de nos atormentar podem, por sua vez, ser pagos para nós, por nós. Vou dar um aqui. Os espíritos que fazem o jogo malévolo de nos atormentar podem, por sua vez, ser pagos por nós com a mesma moeda. Ah, senhores de além-túmulo, e aqui não refiro senão aos espíritos fascistas de Leviano. Sem dúvida, vós deleitaríeis com privilégio exclusivo de nos importunar. Eis que um pobre espírito terreno, muito pacífico, simplesmente pondo em guarda contra as vossas manobras e procurando frustrá-las, vos atormenta a ponto de sentirdes penosamente sobre o vosso dorso fluídico. Ora, que direi? Então, meu caro Priore, quando confessais ter feito parte da turba espírita que tão cruelmente me obsidiou e pregou tantas peças durante minhas excursões na Vendéia? Ele na cidade lá, né? Se é verdade que vos metestes nisso, devíeis saber que não as empreendi senão com o objetivo de fazer triunfar a verdade por fatos irrefutáveis. Era uma grande ambição, sem dúvida, mas era honesto. Apenas como dizeis, eu não tinha porte para lutar, e os vossos nos abalaram, de tal sorte que nos vimos obrigados a abandonar a partida, carregando nossos mortos, enquanto vossas manobras fantásticas, que desencadearam terrível luta, acabaram aniquilando minha pobre sonâmbula, que, num desfalecimento que não durou menos de 6 horas, não mais dava nenhum sinal de vida, e nós já julgávamos morta. Talvez nossa posição seja mais fácil de compreender do que descrever se pensar que era meia-noite e que estávamos em campos ensanguentados pelas guerras de Vendéia, né? Região de aspecto selvagem, cercado de colinas, desprovida de vegetação, cujos ecos vinham repetir os gritos lacinantes das vítimas. Meu pavor atingira o cúmulo, pensando na terrível responsabilidade que caía sobre mim, e da qual não sabia como escapar. Eu estava desvairado. Só a prece poderia salvar-me. Ela me salvou. Se a isto chamais lições, haveis de convir que são rudes. Provavelmente era ainda para me dar uma dessas lições que, um ano mais tarde, me chamávais a Mausê. Mas então eu estava mais instruído e já sabia a quem me dirigir quanto à existência dos espíritos e quanto aos atos e gestos de muitos deles. Aliás, a cena não estava mais preparada para um drama como em Châtillon, comuna da França, né? Região da França ali. Assim eu estava livre para uma escaramuça. Perdão, Senhor, se me deixei arrastar com o prior. Retorno a vós para vos ocupar ainda, se vos designardes permitir-lo. Há poucos dias fui à casa de um homem muito honrado, que conheceis bastante na juventude. E lhe comuniquei sobre a vocação que me revestisse.
Ele reconheceu perfeitamente a linguagem, o estilo e o espírito cáustico do antigo prior, e contou-me os fatos seguintes. Vendo-se forçado a abandonar o priorado de Surgeres, em consequência da Revolução, D. Pereira comprou a pequena propriedade de Amélie, perto de Mauzé, onde fixou residência. Ali, ele se tornou conhecido pelas belas curas obtidas por intermédio do magnetismo e da eletricidade que empregava com sucesso. Vendo, porém, que os negócios não iam tão bem quanto desejava, empregou o charlatanismo e, auxiliado por uma máquina elétrica, praticou magias, não tardando a fazer-se passar por feiticeiro. Longe de combater tal opinião, ele a provocava e estimulava. Havia em Amélie uma longa alameda arborizada, por onde chegavam os clientes, vindos muitas vezes de 10 a 15 léguas. Sua máquina era posta em comunicação com o malhete da porta, e quando os pobres camponeses queriam bater, sentiam-se como que fulminados. É fácil imaginar que semelhantes fatos deviam produzir em criaturas pouco esclarecidas, sobretudo naquela época. Temos um provérbio que diz: não se deve vender a pele do lobo antes de matar. Aí bem vejo que temos de mudar mais de uma vez antes que os nossos maus instintos nos abandonem. Entretanto, Senhor, não concluas que eu desejo mal ao pior. Não. É a prova de tudo isso de tudo isso é que, seguindo o vosso exemplo, orei por ele. E que confesso, como ele vos disse não ter feito até então. Aceitai. J.B. Borô. Interessante, né? Nota. O Kardec agora. Notar-se-á que esta carta é de 18 de julho de 1861, enquanto a primeira evocação remonta ao mês de janeiro de 1860. Naquela época, não conhecíamos todas as particularidades da vida de D. Pereira, com as quais suas respostas concordam perfeitamente, pois diz que fazia o que era possível para corroborar sua reputação de feiticeiro. O que aconteceu ao Sr. Borro tem uma singular analogia com os golpes baixos que, em vida, D. Pereira aplicava aos visitantes. E nos inclinaríamos muito a crer que esse último quis repeti-las. Ora, por isso não havia necessidade de máquina elétrica, já que dispunha da grande máquina universal. Compreender-se-á a sua possibilidade se associarmos essa ideia à observação que fizemos acima na pergunta 21. O Sr. Borro encontra uma espécie de compensação às malícias de certos espíritos nos aborrecimentos que lhes podemos causar. Todavia, nos aconselhamos a não se fiar muito, porque eles têm mais meio de escapar à nossa influência do que nós de nos subtrairmos a deles. Quanto ao mais, é evidente que se, na época, Sr. Borro conhecesse a fundo o Espiritismo, por certo, teria sabido o que era razoável pedir aos espíritos e não teria aventurado em tentativas que a ciência demonstraria não conduzir senão a uma mistificação. Não é o primeiro a pagar pelas consequências de sua imprevidência. Eis porque não cessamos de repetir: estudai primeiro a teoria. Ela vos ensinará todas as dificuldades da prática. Assim evitareis experiências das quais vos sentiríeis felizes em delas sair apenas com alguns dissabores. Diz ele que sua intenção era boa, pois queria provar por um grande fato
a veracidade do espiritismo. Mas em caso semelhante, os espíritos dão as provas que querem, quando querem, e jamais quando se lhes pede. Conhecemos pessoas que também queriam dar essas provas irrecusáveis pela descoberta das fortunas colossais, por intermédio dos espíritos, mas que lhes resultou de mais claro foi gastar o seu dinheiro. Acrescentamos até que provas semelhantes, se por acaso desse resultado, seriam muito mais prejudiciais que úteis, porque falseariam a opinião sobre o objetivo do espiritismo, validando a crença de que ele pode servir de meio de adivinhação. Só então se justifica a resposta de D. Pedro na pergunta 22. Muito bem. Bacana, né? Vale bastante reflexão sobre isso, né? Esse é um texto para pegar e não ler em uma hora, né? É um texto para a gente ficar nele ali umas 3, 4 horas, ler juntamente aquela questão ali que a gente citou do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, porque... Mas o que a gente traz de fundo disso aí é essa questão, né? De que jamais a gente deve pedir para os Espíritos, principalmente nessas questões ali mais materiais, né? Ajuda para desenvolver um trabalho que só cabe a nós. É um trabalho que só cabe a nós no estudo, na tentativa, né, na perseverança. Não adianta porque a gente vir procurar um espírito qual espírito que vai se aproximar? Aquilo que Kardec falou, um espírito que vai vir, vai te mistificar, pode até te dar condições ali no início de que você esteja no caminho certo, né? Ah, não, começa a te dar, opa, eu fiz aqui, deu certo. Ó, fiz esse aqui, deu certo. Ah, não, esse espírito é o que vai me conduzir. E aí, de repente, lá na frente, você totalmente endividado com esses espíritos, ou quais as consequências? Então, como Kardec disse, se você tivesse estudado a doutrina e entendido a teoria, não teria incorrido no erro quando você foi direto para a prática, né? Na verdade, nós temos que pedir a força, né? A intuição aí e tal, coragem para perseguir, para persistir. Mas a resposta não, né? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes a gente está estudando algum tema que a gente ia falar, alguma coisa assim, e você começa a pesquisar, né? Você começa a procurar aqui, pegar o livro aqui, pega o livro do médium, pega aqui, que nem agora há pouco você estava comentando sobre do livro dos médios, da revista Espírita, aí quando você vê, você abre o livro lá, você está a intuição de você pegar aquele livro lá, abre na tua página lá, você vê, tá lá a resposta que você queria, né? Mas porque você está procurando, né? Mas não tá, a resposta tá, e eu vou lá ler, tem que estudar aquilo lá e analisar, né? Não foi uma resposta clara de dizer, olha, é isso, não. Tá lá na página tal, eu tenho que pesquisar, eu tenho que buscar, né? Já aconteceu de eu ganhar um livro que eu estava buscando uma resposta diferente para umas questões ligadas aí à questão do sonambulismo. Aí uma pessoa chega lá um dia, lá na casa, e fala, pega esse livro aqui, eu lembrei de você, estava no sebo, tem esse livro aqui, dessa altura aqui, eu comprei esse livro, eu queria dar para você. Olhei assim, puta, é isso aqui que eu estava precisando, você entendeu o raciocínio? Mas aí eu tive que estudar, né? Não é que não foi a resposta lá do que eu queria para minha convicção. E é assim, né? As coisas a gente tem que pedir sempre a força, a intuição, para seguir o caminho que elas virão, mas aí nós temos que dar o passo, né? Nós temos que fazer, senão não teria sentido nenhum. Né? Tá aí, gente, olha, até passamos um pouquinho do nosso horário hoje aqui, mas como o Lelo colocou, é um tema assim que ficaria muito difícil se a gente estudássemos metade e deixássemos metade para outro estudo, né, gente? Então vamos aproveitar aí para agradecer. Como sempre fazemos, temos que estreitar essa nossa sintonia com Deus, elevarmos os pensamentos e assim abrirmos os nossos corações, os nossos sentimentos, para assimilarmos os conhecimentos que necessitamos. Que Deus, na sua bondade, soberana justiça e amor, nos enviará os amigos espirituais
para que possam nos intuir, de maneira que possamos assim, e eu gosto de usar um termo, lavrando a terra das nossas imperfeições, mas cabe a nós pegar na charrua, cabe a nós o esforço, e assim irmos lavrando a terra, para que os amigos espirituais nos possam intuir nas sementes adequadas, nos tratos culturais, para que possamos ter colheitas melhores no futuro. Sim, nós é que temos que pegar a charrua. Podemos pedir ajuda na época da colheita para podermos identificar o joio do trigo, mas cabe a nós escolher qual devemos tirar, qual devemos deixar para que amadureça e temos grãos saudáveis. É assim, sempre teremos amigos nos ajudando, nos orientando, desde que nós assumimos a nossa rédea, a nossa charrua para prosseguir. Por isso, nossos agradecimentos a Deus, a todos os amigos espirituais que nos acompanham, nos intuindo, nos dando a força para continuarmos, prosseguirmos nossa jornada. Às vezes, devido a nossas imperfeições, caímos, mas basta nós levantarmos o nosso pensamento, o nosso sentimento. Estão lá nossos amigos para nos ajudar a levantar. Obrigado, amigos espirituais. E para compreendermos todas essas leis magníficas, temos o Evangelho de Jesus, que é o caminho que nos demonstra como conhecer as leis divinas e prosseguirmos nossa jornada. Obrigado mais uma vez a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que estão conosco nesta tarde. Que assim seja.